Olá, me chamo Heloísa Kemi e juntamente com meus colegas Amanda Tavares, Beatriz Bessa, Cláudio Borges e Raquel Damasceno, fazemos a matéria de Histologia e Embriologia Animal no curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia e em conjunto elaboramos esta videoaula para explicar sobre o assunto tecido muscular liso. Bom, o tecido muscular liso possui três importantes funções: de revestimento em paredes de órgãos, por exemplo, de sustentação, dando apoio à maior parte do organismo em conjunto com os ossos e articulações, e além disso, esse conjunto com ossos, articulações e músculos também são responsáveis para a movimentação do organismo, seja por meio da contração muscular ou simplesmente para a locomoção do animal, como é o caso de alguns invertebrados aquáticos que se movimentam só através da musculatura. Quanto às características do tecido muscular liso, as suas células possuem um formato alongado e fusiforme. Embora as células sejam curtas, são ao mesmo tempo alongadas com a configuração de fuso, por isso esse nome fusiforme, sendo bem característico esse tipo de célula na musculatura lisa. Possui uma contração lenta e involuntária, pois está presente na parede de vários órgãos como o sistema reprodutor, o vascular, gastrointestinal, por meio dos movimentos peristálticos e entre outros. E também é envolvido por uma lâmina basal que possui aquelas células que vão fazer a substituição no caso de morte das células no caso, e que são unidas por tecido conjuntivo do tipo reticular. Outra característica importante deste tecido são as junções comunicantes que são necessárias para a transmissão dos impulsos nervosos e por isso atuam no controle por meio do sistema nervoso autônomo, ou seja, pelo sistema que controla a maioria das funções viscerais do organismo. E sobre seu tamanho, normalmente medem de 1 a 5 micrômetros de diâmetro e de 20 a 500 micrômetros de comprimento. Agora falarei um pouco sobre as funções e estruturas citoplasmáticas do tecido muscular liso, que são o sarcolema, que é a fibra muscular, que é revestida por uma membrana delicada, que consiste de uma membrana plasmática verdadeira. Tem também o retículo sarcoplasmático, que é uma das principais células da musculatura lisa e tem como função de controlar a concentração de íons de cálcio dentro da célula muscular. O sarcoplasma tem função semelhante na célula, como a do citoplasma, e os sarcossomas têm papel parecido com o da mitocôndria nas células. Há ausência de troponina nos filamentos de actina e miosina, que são responsáveis pela contração muscular e ao contrário dos tecidos estriado esquelético e cardíaco, o tecido muscular liso não apresenta estriações. Isto porque os filamentos de actina e miosina não se organizam no padrão regular apresentado por células estriadas. Já os corpúsculos densos têm o papel de auxiliar os microfilamentos contráteis, que são de actina e miosina. As cavéolas possuem um acúmulo de íons de cálcio em sua estrutura, onde irá estimular o início da contração muscular, que é involuntária, também chamada de contração espasmótica, que é dolorida, diferentemente da contração estriada esquelética ou cardíaca. E esse processo ocorre por meio da musculatura. Na musculatura lisa do útero, que irá estimular a saída do concepto. As junções comunicantes permitem a transmissão do impulso nervoso de uma célula muscular lisa para outra, podendo ser chamadas também de junção hiato ou gap. Aqui podemos ver algumas imagens histológicas do músculo liso, com suas respectivas células e estruturas. Aqui nós podemos ver algumas células do músculo liso, as células fusiformes.
E aqui temos uma comparação do tecido muscular esquelético e o tecido muscular liso. Podemos ver algumas divergências quanto ao retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. Ele é mais desenvolvido e do músculo liso é menos desenvolvido. Os filamentos contráteis também possuem discos Zs em músculos esqueléticos, enquanto no músculo liso são os corpos densos, que são responsáveis pela contração e entre outras comparações, como a força de contração, o estreitamento da célula ou a demanda energética. O tecido muscular liso pode ser dividido em dois tipos: o músculo liso unitário, que também pode ser chamado de visceral, e o músculo liso multiunitário. Como podemos ver nas imagens, uma das principais diferenças é a organização das fibras musculares. No visceral, elas ficam juntas, são conectadas pela junção comunicantes ou junções de hiato, e também se contraem juntas. No multiunitário, as fibras musculares se posicionam mais dispersas, elas ficam mais afastadas umas das outras. O tecido muscular liso é inervado por neurônios do sistema nervoso central, sendo que o músculo liso visceral possui uma inervação difusa, já que ele possui as funções comunicantes, enquanto que o multiunitário possui as entradas sinápticas unitariamente. Aqui nós temos algumas imagens do músculo liso unitário. As funções comunicantes são responsáveis por transmitir as contrações entre as fibras musculares. O músculo também é responsável pelas ondas peristálticas que ocorrem no trato gastrointestinal, no útero e nas ureteres. O músculo liso multiunitário realiza as contrações de forma independente, ou seja, uma fibra muscular não depende das outras para se contrair, já que elas são inervadas de forma individual, como dito anteriormente. Elas são encontradas no corpo ciliar e nas íris dos olhos e no músculo eretor dos pelos da pele.